como o sol. Essa paz, queridos, amém? Glória a Jesus. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. No domingo, o pastor Francis me fez o convite para estar ministrando hoje aqui. E ele pediu para que nós falássemos um pouquinho sobre o Natal, devido à proximidade dessa data. Nós vamos ler verso 14, 15 e 16. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Amém. Pode sentar-se, queridos. Na verdade, quando eu estava estudando para ministrar hoje aqui, um pouquinho sobre a tradição do Natal, o Espírito Santo falou algo no meu coração para falar sobre a importância das tradições na família. A importância das tradições familiares. Porque se tem um período, se tem uma época muito tradicional no meio das famílias, é essa época de Natal. E eu poderia aqui falar muitas coisas, muito a respeito dos símbolos que foram se criando em torno do Natal. Existe uma discussão até, inclusive, no meio evangélico, entre pessoas que acreditam que não se deve comemorar o Natal por ser, segundo eles, uma festa pagã. Outros que dizem que nós sim devemos comemorar o Natal porque relembra o nascimento de Jesus. E tem aí um pessoal que fica, nas redes sociais fazendo esse debate. Afinal de contas, devemos comemorar o Natal? Não devemos comemorar o Natal? Natal é uma festa que surgiu na Igreja Católica. E aí a pergunta é, mas devemos então celebrar o Natal como uma festa evangélica? E outros dizem, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus nasceu provavelmente entre o mês de março e abril. E tem essa discussão em torno do dia Natal. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a questão da tradição. O texto que eu li aqui, de Lucas capítulo 4, talvez a gente fica pensando, o que tem isso aqui a ver com o Natal? A verdade é que diz que Jesus chegou na sua cidade. Quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele nasceu em Belém, mas seus pais moravam em Nazaré. Então, por conta do recenseamento, José e Maria tiveram que ir para Belém, que era a sua terra natal, para fazer o recenseamento. E lá em Belém Jesus nasceu, como estava prometido na profecia, que o Messias viria de Belém. Mas José e Maria moravam em Nazaré. E Jesus ele cresceu a sua infância, sua adolescência, sua juventude, até os 30 anos de idade em Nazaré. E aos 30 anos, após o seu batismo, quando Jesus começa o seu ministério, Jesus muda de cidade. Jesus ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum.
E ele agora mora em Cafarnaum, e em Cafarnaum ele, além de começar o seu ministério, ele agora começa a recrutar os seus discípulos. E quando Jesus está no auge do seu ministério, Jesus está andando pelas cidades, Jesus está pregando nas aldeias, curando as pessoas. Jesus então resolve voltar na sua cidade, onde ele cresceu. E diz aqui que, chegando a Nazaré, onde fora criado, onde ele cresceu, ele chegou em Nazaré, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E aí eu queria fazer um parêntese aqui na questão do costume. Por quê? Porque era costume das pessoas daquela época, no dia de sábado, se reunir nas sinagogas. Era costume. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Era costume, no dia de sábado, os homens, porque as mulheres eram proibidas de entrar na reunião, era costume os homens se reunirem na sinagoga, que era uma pequena sala, onde eles entravam ali para estudar a Torá, para louvar a Deus e para fazer julgamentos, pequenos julgamentos dentro da sinagoga, segundo a tradição judaica. E diz que Jesus, como era costume, no dia de sábado, se reunir, era uma tradição, Jesus foi para a sinagoga no dia de sábado. A Bíblia fala, em 1 Samuel 1 e 3, que Eucana, uma vez ao ano, ele ia a Siló para fazer ofertas a Deus, para sacrificar ao Senhor. Uma vez ao ano, ele pegava suas esposas, Penina e Ana, pegava seus filhos e as suas filhas, que eram filhos de Penina, e eles subiam a Siló toda vez ao ano, uma vez ao ano, para sacrificar ao Senhor. O que era isso? Uma tradição familiar na família de Eucana. E foi numa dessas idas ao templo, dessas idas a Siló, uma vez ao ano, foi que Ana fez uma oração específica, uma oração fazendo um voto a Deus, e Deus ouviu o voto de Ana e deu a ela Samuel. Mas por quê? Porque havia uma tradição familiar. Havia uma tradição na família de Eucana, de uma vez por ano, ir a Siló. O nosso Deus é um Deus de tradições. Nosso Deus é um Deus de tradições. Tanto é um Deus de tradições, que ele estabeleceu festas anuais em Israel. Por exemplo, a festa da Páscoa, onde uma vez por ano, os israelitas se reuniam, para quê? Para comer o cordeiro assado, para comer pães sem fermento e ervas amargas. Isso era uma tradição em Israel. Uma tradição. Era um costume. Por que não dizer, era uma lei. Havia a festa de Pentecostes, onde eles celebravam a colheita, 50 dias após a Páscoa. E vinham os judeus de onde eles moravam. Às vezes os judeus não moravam em Israel, moravam em outros países, mas eles vinham para Jerusalém para poder celebrar a festa de Pentecostes. O que era isso? Uma tradição. E eu queria perguntar para você,
Quais são as tradições da sua família? Quais são as tradições que você tem na sua casa? E eu queria falar sobre a importância das tradições. Natal é uma festa tradicional. E eu sei que existe toda essa questão emblemática com os símbolos do Natal. Como eu disse, há uma discussão. É uma festa pagã, tem Papai Noel, tem árvore de Natal, pode comemorar, não pode, é o nascimento de Jesus, mas Jesus não nasceu no dia 25, e tem essa questão em volta do Natal. Mas o que nós precisamos entender é a oportunidade que temos de criar tradições familiares. É a oportunidade que temos de criar tradições na nossa família. Muitos de nós lembram da sua infância. Talvez na sua família havia uma tradição natalina, onde as pessoas faziam aquela ceia, aquele monte de comida, e a família se reunia em volta da mesa, e aí todo mundo fica esperando da meia-noite para poder comer, porque meia-noite é o Natal, aí da meia-noite o pessoal estoura fogos, não sei, faz uma oração, depois vai comer, a comida já está fria, mas aquilo cria uma tradição. E qual é a importância das tradições familiares? Em primeiro lugar, as tradições na família criam identidade. As tradições na família criam identidade. A família identifica, não, na minha família, todo ano nós fazemos isso. Na minha família, todo domingo nós fazemos isso. São tradições. Cadê? Paulinho não está aqui? Todo domingo, o que a gente come na hora do almoço? Frango assado com o quê? Com batata e o que mais? E pão. Criou-se uma tradição lá em casa. Eu não sei de onde, acho que fui eu que inventei isso. Porque geralmente nós viemos para a escola dominical. Em 99% dos domingos nós viemos para a escola dominical. Tomamos café da manhã aqui. E quando a gente vai para casa, ou seja, não tem almoço pronto. E aí a gente fala, pega um frango assado, pega uma Coca-Cola e traz pão. E a gente come frango assado dentro do pão, com Coca-Cola. E esse é o nosso almoço. Tem famílias que no dia de domingo faz aquele banquete, reúne a família em volta, porque é a tradicional macarronada do domingo. Lá em casa virou a tradição do pão com frango assado. E sabe quando eu descobri que virou uma tradição? O dia que nós chegamos em casa e eu ouvi assim, pai, vai buscar o frango assado? Posso ir buscar o frango assado? Tradições criam identidade. Tradições familiares criam identidade. Às vezes, aquelas tradições antigas de pedir a bênção. A bênção, pai. A bênção, mãe. De dar um beijo na hora de sair. Sempre se despedir com um beijo no rosto. Isso vai criando identidade. Então nós precisamos enxergar a data de Natal. E como eu falei, eu podia falar que é a história do Papai Noel. A tradição que veio lá de trás do São Nicolau, que veio retomando até que a Coca-Cola se apossou e colocou uma roupa vermelha nele e falou, agora é o nosso mascote.
Mas mais importante que isso, é nós entendermos a tradição que nós podemos criar na nossa família. Essa época de final de ano é uma época que as pessoas costumam, às vezes, trocar presentes. E nós já marcamos lá em casa um amigo secreto entre a família. Nós vamos trocar presentes. E aí eu ouvi assim: pai, você sabe que a gente não tem dinheiro, né? Você vai ter que arrumar dinheiro pra gente comprar o presente. Eu falei: esse negócio vai sair caro. Mas às vezes é uma tradição que você está criando. Segunda coisa que as tradições da nossa família causam é envolvimento. Envolvimento. Quando você cria tradições na sua família, você consegue envolver as pessoas. Você consegue criar vínculos mais fortes. Você consegue criar uma unidade na família. Eu conheço famílias que toda época de Natal, eles alugam um lugar, uma chácara, em algum lugar, e vai a família inteira para lá. Às vezes mais de 30 pessoas. E aquilo virou uma tradição. O pessoal termina o Natal dizendo: vamos já pensar no Natal que vem, onde que a gente vai passar. Aquele chácara que a gente vai alugar. Ou já reserva isso aqui para o ano que vem. Porque as tradições, elas criam envolvimento. Envolvimento. Por exemplo, quando nós conseguimos criar a tradição de passar o ano novo na igreja. Às vezes se torna uma tradição. Vai chegando no final do ano, você não consegue mais se ver em outro lugar que não seja a igreja. Cultuando a Deus, celebrando ao Senhor, buscando a Deus no próximo ano. Envolvimento. Tradições. Então, em primeiro lugar, as tradições, elas criam identidade. Segundo lugar, as tradições familiares trazem envolvimento. Terceiro lugar, as tradições familiares geram memórias. Memórias. Eu fico imaginando os meus filhos contando para os filhos deles, dizendo: lá na casa do meu pai, todo domingo a gente comia frango assado no pão. Quando eu era, ou talvez eles vão dizer: olha, nós vamos passar o ano novo na igreja, porque desde que eu sou criança, nós passamos o ano novo na igreja. E isso é uma tradição na família. As tradições geram memórias. As tradições é aquilo que os seus filhos vão lembrar no futuro. Aquilo que os nossos filhos vão lembrar no futuro. Deixa eu perguntar aqui: quantos aqui lembram de tradições da sua família na infância? Coisa que era habitual na sua família fazer. Aí. São memórias. São memórias. Então, essa época de Natal é uma época de criar memórias. Criar tradições. E tá tudo bem se você quiser colocar uma árvore de Natal lá, ou se você não quiser colocar uma árvore de Natal. Porque tem gente que fala assim: não, porque você vai colocar a árvore, aí você vai lá na internet, aí tem um monte de coisa lá dizendo: não, porque a árvore representa Nimrod, que Nimrod matou a mãe na árvore, e não sei o que, um monte de lenda urbana. A pessoa fala: não, colocar a árvore de Natal lá. A pergunta é: o que aquilo representa para você? O que o pisca-pisca representa para você? Representa alguma coisa?
Tem alguma representatividade? Na nossa casa a gente não tem isso. Por quê? Porque não se criou o hábito, entende? Porque na minha infância nós não tínhamos esse hábito. Mas, se alguém coloca, eu não julgo. Cada um tem as suas tradições. A verdade é que as tradições, elas criam identidade, elas criam envolvimento, elas criam memórias. E mais importante, é nós aproveitarmos. Ah, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É verdade. É verdade. Porque dezembro, lá em Israel, agora, é frio. Em alguns lugares, neva. E a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, os pastores estavam levando os rebanhos para o campo, à noite, por causa do calor. Mas, por que não aproveitarmos o momento em que as pessoas estão se lembrando do Natal, para lembrarmos as pessoas que o Verbo se fez carne. O Deus unigênito veio à terra e se fez homem. Por que não aproveitarmos esse período e essa data para dizer às pessoas que o maior símbolo do Natal não é o Papai Noel, não é a árvore, não é o pisca-pisca, não é a mesa farta, não são a troca de presentes, mas o maior símbolo do Natal é o nascimento do nosso Salvador, o nascimento do Cristo. E lembrarmos as pessoas que Cristo precisa nascer todos os dias no nosso coração. Né, irmã Laide? Todos os dias no nosso coração. Eu termino essa rápida reflexão te desafiando essa noite. Tanto você que está aqui na igreja, quanto você que está nos assistindo pela transmissão. Quais são as memórias que os seus filhos vão levar para o futuro deles? Quais são as tradições que os seus filhos vão contar para os filhos deles quando eles ficarem mais velhos? Quais são as tradições que você vai gerar na sua família? Aproveite esse momento, aproveite essa semana, aproveite esse tempo de Natal para criar tradições na sua família. Vamos ficar de pé. Espírito Santo de Deus, Senhor, mediante essa palavra, Pai, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a usarmos as tradições familiares para trazer, Senhor, unidade para a nossa família, para trazermos boas memórias, Senhor, para os nossos filhos, para trazermos, ó Deus, identidade para a nossa família, Senhor. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, é repleta de exemplos de tradições. Que nós possamos entender, Senhor, que as tradições fortalecem o seio da família. As tradições, Senhor, nos ajudam a manter os nossos filhos em volta de nós. E principalmente, Senhor, precisamos entender que datas como o Natal
são ferramentas e oportunidades para pregarmos o teu evangelho e anunciarmos que o Senhor veio a essa terra, que o Senhor veio para completar um plano de salvação, para salvar o homem do pecado e para nos salvar, Senhor, porque antes de morrer, o Senhor precisou nascer e viver, Senhor, sem pecado, para que nós pudéssemos ter salvação, Senhor, e uma vida de santidade na tua presença. Eu te apresento, Senhor, cada um dos teus filhos aqui essa noite, cada família aqui representada, Senhor, e eu te peço, Pai, ajuda cada um dos teus filhos a fortalecer a sua família através de tradições, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Aleluia.